Está começando mais um programa, Momentos Espirituais, produzido pela equipe de comunicação do Centro Espírita Paulo de Tarso, Vinhedo. Se guardas contigo o estigma do sofrimento, indagando pela solução dos velhos problemas do ser e da dor, se percebes a nuvem que prenuncia a tormenta e o vórtice traiçoeiro das ondas em que navegas, vem conosco, estudemos a rota de nossa multimilenar romagem no tempo, para sentirmos o calor da flama de nosso próprio espírito, a palpitar, imorredouro na eternidade, e acendendo o lume da esperança, perseveremos juntos em exaltação de alegria que Deus, o Pai de infinita bondade, nos traçou a divina destinação para além das estrelas. Boa noite a todos. Estamos iniciando mais uma edição do programa Momentos Espirituais, programa que é produzido pela equipe do Departamento de Comunicação do Centro Espírita Paulo de Tarso. E hoje estamos muito felizes porque recebemos o nosso José Irmão, o nosso querido Fábio, que o Divaldo carinhosamente chama de Fabinho, né, Fábio? E o nosso querido Marcos, que um dia trará a mamãe Aglaé aqui conosco. Os nossos canais de comunicação se dão através do telefone da rádio 3876-6846, do WhatsApp da rádio 019-996-397984. Temos um canal lá no YouTube, que basta digitar no YouTube CEPT Vinhedo, que os estimados ouvintes terão acesso a todos os programas já produzidos. E também através do e-mail cept.vinhedo@gmail.com. Estamos estudando em O Livro dos Espíritos, lá na última parte, no último livro intitulado Esperanças e Consolações, e mais detidamente no finalzinho as conclusões que o nosso querido Kardec colocou como fechamento desta obra, que é um marco na história da humanidade, principalmente na história da implantação da espiritualidade para a nossa já sofrida humanidade e que está vivendo um belíssimo momento de transição. E quando se fala em transição também não é somente belo, rico de experiências, mas também não menos doloroso. De qualquer maneira, as experiências dolorosas também servem de ensinamento, seja em qualquer situação em que nos encontremos. Os cumprimentos iniciais do nosso querido José Irmão. Por favor, José Irmão, fique à vontade. É uma honra, uma alegria recebê-lo aqui novamente. Boa noite, Marcelo. Boa noite aos amigos que estão juntos conosco nessa noite, Marcos, Fábio. É sempre uma alegria poder estar novamente com vocês, e aos nossos ouvintes, nossos irmãos, que Deus possa abençoar a todos nós nessa noite. Um prazer, uma alegria estar aqui novamente. Maravilha. Fabinho, seus cumprimentos, por gentileza. Boa noite, queridos amigos. Eu não sei quanto a vocês, mas eu estou muito ansioso para saber qual que é a última conclusão do Livro dos Espíritos. Nós temos a 8ª e a 9ª, né? Então, nós vamos passo a passo, né? Então, primeiro tem a 8ª, a penúltima e a última. Muito bem, estamos ansiosos. E o nosso querido Marcos André. Marcos André, traga a Aglaé um dia para nós.
Boa noite a todos, boa noite ouvintes, Fábio, Marcelo, José Irmão e todos aqueles que nos escutam e aqueles colegas que não puderam estar aqui hoje, né? A Sônia, o Guilherme, então um abraço a todos eles. Sim, eu vou inclusive gravar esse programa. Eu vou gravar isso tudo que nós estamos falando aqui, mandar para ela e falar assim, e agora? O que você faz com isso? Então eu quero ver como é que ela se vira. Mas vamos trazer. Quando ela vier, eu vou passar perfume importado. Ah, legal, ok. Bom, então lá na conclusão número 8, o Kardec começa assim: perguntam algumas pessoas, ensinam os espíritos uma moral nova, alguma coisa superior ao que disse o Cristo? Se a moral deles não é senão a moral do Evangelho, de que serve o Espiritismo? Então, essa é a indagação que o Kardec fala, né? O Kardec é demais, né? Cá entre nós. E penso que a gente ia pensar daí 200 anos. Daria 100 anos, né? Impressionante. Esse raciocínio se assemelha notavelmente ao do califa Omar, com relação à Biblioteca de Alexandria. Olha só, o califa Omar, ele destruiu a Biblioteca de Alexandria, né? A Biblioteca de Alexandria era um monumento, uma riqueza de conhecimentos. Eu não sei se vocês tiveram a honra de estudar, de ler a obra de Monteiro Lobato. Eu sou dessa época, né, de Monteiro Lobato. Os meus pais, principalmente minha mãe, me incentivava demais, ou nos incentivava, né, a mim e aos meus irmãos, a estudar a obra aqueles livros da obra do Monteiro Lobato, né, na infância, né, Renações de Narizinho, Viagem à Lua, a História do Mundo para Crianças. E nessa História do Mundo para Crianças, ele fazia assim um apanhado da história da humanidade e ele ia colocando detalhes, né? Então, como nós tivemos a felicidade, a alegria de ler a obra toda de Monteiro Lobato, inclusive o finalzinho, os 12 trabalhos de Hércules, primeiro tomo. Depois, os 12 trabalhos de Hércules, segundo tomo, né? Ou seja, no primeiro tomo eram os 6 trabalhos, e depois os outros 6. E era uma coisa assim emocionante, né? Nossa, você viajava, a obra de Monteiro Lobato também é inigualável, é insuperável. E ele sempre fazia referências à Biblioteca de Alexandria, né? Que ele não se conformava como que uma pessoa foi lá e destruiu toda aquela riqueza de conhecimentos do mundo antigo, ou aquela riqueza de conhecimentos adquirida e entabulada e guardada e preservada até aquela data, né? E o nosso califa Omar, só que eu não sei exatamente quando que ocorreu, eu sei que foi depois do Maomé trazer o Corão, né? O Corão muçulmano. Eu acredito que tenha sido antes do ano 1000, mas eu não lembro exatamente a data. Aí, então, ele diz o seguinte, fazendo o raciocínio, né? Se a moral que o Espiritismo traz é a mesma moral ensinada pelo Mestre Jesus, por quê? Para que serve o Espiritismo? Aí, então, o Kardec faz o raciocínio do califa Omar, com relação à Biblioteca de Alexandria. Olha só o que o califa pensava. Se a biblioteca não contém, dizia ele, mais do que o que está no Alcorão, é inútil. Logo, deve ser queimada. Se contém coisa diversa, se contém coisa diferente, é nociva. Logo, também deve ser queimada. Olha só, que raciocínio infeliz, né? Que raciocínio inspirado pela espiritualidade inferior, né? Mas, paciência, né? Isso nós não temos como voltar atrás. Aí eu continuo Kardec. Não, o Espiritismo não traz moral diferente da moral de Jesus. Mas perguntamos por nossa vez. Antes que viesse o Cristo, não tinham os homens a lei dada por Deus a Moisés? Deus abandonou os homens em algum momento? Nunca abandonou. Então, o primeiro ensinamento que foi dado foi o proveniente do Decálogo, né, dos 10 mandamentos.
Então, antes de Jesus já tinha os 10 mandamentos, né? E se tinha os 10 mandamentos, então para que veio o Cristo? Né? Se toda a verdade está contida lá em os 10 mandamentos, o que Jesus veio trazer? Então, quer dizer, é um raciocínio que, lógico que o conhecimento, ele é progressivo, né? Então ele se alarga conforme a sociedade vai evoluindo, então ele vai se alargando, vai ocorrendo a maturidade, o desenvolvimento das potencialidades das mais variadas sociedades. Muito bem. A doutrina do Cristo não se acha contida no Decálogo? Dir-se-á por isso que a moral de Jesus era inútil? Né? E o interessante é que a moral, que Jesus não só veio trazer, ampliar o conceito de Moisés, né, de fraternidade, de amor, que não espera recompensa, como também veio esclarecer os próprios ensinos de Moisés e também colocar em prática, né? Veio mostrar como é que faz, não é isso? E o amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesmo já está lá no Antigo Testamento, né? Já está lá. E Jesus o trouxe de volta à tona, falando assim: está aí todas as leis e os profetas. Está aí toda a lei e os profetas estão contidos nesses 2 mandamentos, né? Exato. Então, quer dizer, ele falou assim: então não é que eu vim trazer alguma coisa nova, é isso aí, né? Vocês já sabiam disso. Perfeito. É o que o nosso Haroldo, né? Naquela palestra Parábola do Bom Samaritano, não sei se vocês já ouviram essa palestra do Haroldo, ela é belíssima, ela é impressionante, viu, Marcão? Se você puder, ouça, que é belíssima, né? Ela é de uma profundidade assim, impressionante. Então, ele diz que os israelitas, os nossos irmãos israelitas, eles seguem, de acordo com a Torá, eles devem cumprir, ao longo da existência, eles devem cumprir os 614 mandamentos que se encontram na Torá. A Torá é o Pentateuco, né? Os 5 primeiros livros que estão contidos lá na Bíblia, né? No Antigo Testamento, aquela coisa toda. Lógico que para os nossos irmãos judeus, eles consideram apenas os 5 livros, né? Eles não consideram o Antigo e o Novo Testamento. Mas, lá nesses 5 primeiros livros, então, se o judeu cumprir os 614 mandamentos, e quando fala mandamento, é uma ordem, né? É uma ordem que deve ser cumprida, né? Não é, olha, um conselho, olha, é melhor você fazer. Não. E eles seguem como mandamento mesmo, né? Aí, os 614 mandamentos, eles podem ser resumidos em 10, né? Que são os 10 mandamentos do Decálogo, né? Aí o Haroldo explica que 200 anos, mais ou menos, antes de Cristo, Hilel, que era o avô de Gamaliel é aquele mesmo que foi o professor, né, o inspirador de Saulo, Saulo de Tarso. E esse Hilel era um sábio tinha muito conhecimento, muito profundo. E o Hilel falava que não, que os 10 mandamentos é mais simples. Você pode resumir os 10 mandamentos em 2, que é o primeiro, esse que você falou, né? Amar a Deus sobre todas as coisas, de todo o coração, de toda a tua alma, com todas as tuas forças, e ao próximo como a ti mesmo. Que é a união dos 9. Que é a união dos 9, exatamente. Porque se você ama o próximo como a ti mesmo, você não vai roubar a mula, você não vai praticar falso testemunho, não vai matar, não vai roubar, né? Vai respeitar pai e mãe, honrar pai e mãe. Exatamente. E então o amar a Deus sobre todas as coisas está em Deuteronômio 6, versículo 4. E esse é o primeiro mandamento. Amar a Deus sobre todas as coisas, o primeiro mandamento. Sim, mas isso, eu estou dizendo o seguinte, que lá o Decálogo, ele está no livro de Êxodo. Sim. Agora, isoladamente, esse primeiro mandamento, amar a Deus sobre todas as coisas, ele se encontra novamente em Deuteronômio, capítulo 6, versículo 4. E também se encontra lá, e o amar ao próximo como a si mesmo, ele se encontra em Levítico, capítulo 19, versículo 18.
que eu até encontrei com o Maroto, você estava junto, né? Lá em Goiânia, e eu até brinquei com ele, olha, eu vou ter que abrir um processo, ele é juiz, né? Vou ter que abrir um processo contra você, porque você falou que está em Levítico, capítulo 19, versículo 8, e não é capítulo 19, versículo 18. Aí ele riu, né? Lógico, entrou na brincadeira, né? Você acha? É que o cara tem tanta coisa na cabeça, errou um versículo, né? Vai convidar, vai condenar. Muito parecido, que 18 e 8, assim, né? Exatamente. Um momento ali. E é interessante, porque eu não sabia dessa história, né? Que o amar ao próximo como a si mesmo, nossa, para mim foi uma agradável surpresa, né? Que eu não tinha conhecimento que o amar ao próximo como a si mesmo já se encontrava lá em Levítico. Impressionante. E dá a impressão que Jesus veio trazer, né? Tudo bem, Jesus veio reforçar. E mesmo porque, como Jesus é o Cristo planetário, certamente ele, antes de encarnar, ele certamente inspirou para que isso estivesse contido lá na Torá. Porque né? ele bebeu desse material quando ele era criança. Né? Lógico, né? Ele se alimentou daí. Então, ele inspirou os profetas que escreveram Levítico. Exato. Importante dizer que os anjos, como diz lá no Velho Testamento, nada mais era do que mensageiros de Cristo ou o próprio Cristo na inspiração dos seus profetas. Exato. Então, o Levítico nada mais é, as leis, né, do passado, as morais, né, nada mais são do que a própria inspiração do Cristo para aqueles que vieram antes dele. Não, mas o que o Fábio está falando também, só reforçando, o que você está falando está correto. O que o Fábio quis dizer é que ele precisava beber da fonte, ou seja, quando ele encarnou, quando ele era criança, ele participava da sinagoga e ele ia lendo, participando dos... Porque eles ensinavam isso na sinagoga. Porque ele era de uma família religiosa e por uma questão de exemplo também. Exato, e de recordar, né, já que ele está encarnado, né, de recordar... Assim como o batismo, Jesus não tinha necessidade do batismo. Lógico. E ele foi e se batizou pelas mãos de João. Exato. Muito bom. Então, perguntaremos ainda aos que negam utilidade à moral espírita, por que tão pouco praticada é a moral do Cristo? Então aí o Kardec já começa, né, vamos dizer assim, a endurecer a situação, né? Então, dir-se-á por isso que a moral de Jesus era inútil, ou seja, só porque Moisés já tinha trazido os ensinamentos, a moral que o mestre veio trazer, ela é inútil? Lógico que não, né? Foi uma ampliação dos ensinamentos, né? Aí o Kardec perguntaremos ainda aos que negam utilidade à moral espírita, por que tão pouco praticada é a moral do Cristo? Né? Porque imagina vocês, né, que se vocês pegarem o início do Espiritismo, o Kardec deixa bem claro que havia incredulidade, inclusive no púlpito. Né? A incredulidade havia chegado entre os sacerdotes católicos, que era a religião dominante. Né? Entendeu? Então, quer dizer, na época, quando vem o Espiritismo mostrar a imortalidade da alma, mostrar a reencarnação, mostrar a justiça divina sob um novo prisma, então essa moral, ela tem aplicabilidade, ela tem fundamento, né? Então, por que tão pouco praticada é a moral do Cristo? Aí o Kardec pergunta. E até hoje, né? E por que exatamente, uma outra questão que ele coloca, e por que exatamente os que com justiça lhe proclamam a sublimidade são os primeiros a violar-lhe o preceito capital, o da caridade universal? Eu sou um deles. Né? O da caridade universal. Ou seja, nós que reconhecemos, né, a sublimidade dos ensinamentos do Mestre, por que nós violamos, né? Por que nós não praticamos, não fazemos a mudança tão necessária, né? Que nós ficamos aí marcando o passo. Os Espíritos vêm não só confirmá-la, mas também mostrar-nos a sua utilidade prática. Tornam inteligíveis e patentes verdades que só haviam sido ensinadas
sob a forma alegórica. Ou seja, as parábolas agora, elas não têm mais aquela conotação apenas alegórica. Elas são ensinadas de maneira clara, de maneira insofismável, sem enganos. Inclusive tem uma mensagem de João Evangelista no Evangelho que ele diz isso, né? Que ele diz que nós vos ensinaremos a interpretação correta dos ensinos de Jesus, que é uma função ou uma missão básica do Espiritismo, é o quê? Recordar os ensinos do Mestre, né? Tornam inteligíveis e patentes, evidentes, verdades que só haviam sido ensinadas sob a forma alegórica. E juntamente com a moral, trazem-nos a definição dos mais abstratos problemas da psicologia. Olha só. Vocês se lembram, né? O Marcos deve lembrar disso, talvez você até já tenha lido, né, Marcos? Eu não li, mas nas bancas de jornais, volta e meia a gente via lá, ou nas livrarias, né? Você vê lá nas bancas escrito assim, um livro escrito: Jesus, o maior vendedor, Jesus, o maior administrador, Jesus, o maior psicólogo que já existiu, o maior psicólogo do mundo, uma coisa assim, né? Eu não sei, você chegou a ler essa obra, não? Não vi. Então, eu também não li, mas é uma obra de se não me engano, um autor americano, e certamente valoriza, né? Se o psicólogo americano, né, valoriza, tem essa visão dos ensinos do Mestre, imagine nós sorvendo os preceitos que são ensinados pelos benfeitores espirituais, né? O título é Jesus, o maior psicólogo que já existiu, de Augusto Cury. De Augusto Cury. Então é do nosso brasileiro, né? É isso aí. Falar isso aí, não tinha certeza também. Então, eu não lembrava. Eu não lembrava disso. O Augusto Cury, eu acho que ele é espírita, não tenho certeza, mas se ele não é espírita, os conceitos que ele apresenta são conceitos bem... Eu acho que ele é espiritualista, que tem uma diferença, né? Lógico. Uma diferença sutil, né? Exato. Bom, e juntamente com a moral, trazem-nos a definição dos mais abstratos problemas da psicologia. Ou seja, fica mais fácil você entender por que é importante perdoar, por que é importante nós desenvolvermos as mais variadas virtudes, a paciência, a coragem diante das dificuldades. Então, quer dizer, você tem um sentido, né? Tem um sentido, porque você sabe que você vai, mesmo que você tenha dificuldades inúmeras, dificuldades hercúleas, você sabe que a sua conduta está sendo observada pelos benfeitores espirituais e que nada do seu esforço será perdido. Entendeu? Nada do seu esforço. E aí nós nos recordamos daquele caso que o André Luiz conta no nosso lar, do caso do Silveira, né? Que o Silveira, o pai do André Luiz tinha colocado o Silveira, nós já contamos aqui, né? O pai do André Luiz tinha colocado o Silveira para correr, porque ele não pagou a dívida que tinha com o pai do André Luiz, e o pai do André Luiz não teve dúvida, né? Pegou e o expulsou da sua casa, né? Como é que é? É um termo que a gente usa, né? Que agora eu me esqueci. Despejou da sua casa junto com a família, e o Silveira, ele não tinha honrado com o compromisso porque ele havia ficado doente, né? Ele tinha ficado doente, havia adoecido, e aí ele não pôde honrar com os compromissos, e aí teve que trabalhar diuturnamente, valorizar o esforço próprio, e ele diz, quando ele encontra com o André Luiz lá em nosso lar, ele fala que aquela experiência que o pai, do despejo provocado pelo pai e incentivado pelo André,
aquela experiência foi muito positiva porque ele valorizou o esforço próprio e ele nunca mais parou de trabalhar. Trabalhar e estudar, trabalhar e estudar. E ele era um dos trabalhadores mais ativos lá no grupo dos samaritanos. Lá na colônia Nosso Lar. Sim. Bom, então Jesus veio mostrar aos homens o caminho do verdadeiro bem, porque, tendo-o enviado para fazer lembrar da sua lei que estava esquecida, não haveria Deus de enviar hoje os Espíritos, a fim de a lembrarem novamente aos homens, e com maior precisão quando eles a esquecem, para tudo sacrificar ao orgulho e à cobiça? Quem ousaria pôr limites ao poder de Deus e traçar-lhe normas? Quem nos diz que, como o afirmam os Espíritos, não estão chegados os tempos preditos e que não chegamos aos tempos em que verdades mal compreendidas ou falsamente interpretadas devam ser ostensivamente reveladas ao gênero humano para lhe apressar o adiantamento? Não haverá alguma coisa de providencial nessas manifestações que se produzem simultaneamente em todos os pontos do globo? Não é um único homem, um profeta, quem nos vem instruir. A luz surge de toda parte. É todo um mundo novo que se desdobra às nossas vistas. As pedras é que falarão, né? As pedras é que falarão. Ou seja, as manifestações espíritas, elas ocorriam, muitas vezes, não tinha o fenômeno da voz direta, não tinha o fenômeno das batidas. Então, quer dizer, tinha vários fenômenos mediúnicos que ocorreram, fenômenos de efeitos físicos, e esses fenômenos, eles dizem indiretamente que se forem queimados todas as pessoas, né? Todas as pessoas que vieram para implantar uma missão, que as pedras falarão. Ou seja, as manifestações espíritas, elas ocorreriam independente de ter pessoas legalmente constituídas ou não. Porque o lugar onde essas informações estão armazenadas não é acessível por nós, né? Exato. Nenhum ladrão vai roubar, nenhum fogo vai queimar, nenhuma ferrugem vai corroer. Não vai queimar os espíritos, né? Exatamente. E eles estão constantemente divulgando para nós através dos médiuns. Interagindo conosco. É todo um mundo novo que se desdobra às nossas vistas. Assim como a invenção do microscópio nos revelou o mundo dos infinitamente pequenos, de que não suspeitávamos, assim como o telescópio nos revelou milhões de mundos de cuja existência também não suspeitávamos, as comunicações espíritas nos revelam o mundo invisível que nos cerca, nos acotovela constantemente e que, à nossa revelia, toma parte em tudo o que fazemos. E nós nos recordamos daquela pergunta em O Livro dos Espíritos, quando Kardec pergunta se os espíritos influenciam em nossa vida. E os benfeitores respondem que muito mais do que imaginais. De tal sorte é a influência que, de ordinário, são eles que vos dirigem. Né? São eles que vos dirigem. Então, daí basta, por isso que é importante nós obtermos a sintonia necessária, a sintonia fina. Quando nós nos sintonizamos com os benfeitores espirituais, beleza, nossa vida flui numa boa, né? Flui na calmaria, flui de maneira harmônica. Quando sintonizamos com as sombras, aí a situação fica mais difícil, mais complicada. É por isso que Jesus falava, né, no Pai Nosso: não nos deixeis cair em tentações, porque as tentações nascem do nosso coração. Só que quando ela nasce, ou quando ela está brotando, ela tem um cheirinho que atrai
né? Vamos falar assim de uma forma alegórica, tem um cheirinho que atrai amigos por essa tentação, que gostam dela também, e aí eles ficam ali na nossa cabeça assim, opa, vamos, muito legal, vamos. Aí você fala assim, não sei, vamos, não sei, vamos, então vamos. E assim vamos, é igual quando acontece quando, no dia a dia, na vida, né, um tá assim, eu não vou mais beber, mas tá com aquela vontadinha lá no fundo, é aquele cheirinho que tá saindo, aí chega um espírito, eu não vou mais comer pizza. Eu não vou mais comer pizza. Aí vem aquele cheirinho. Aí vem aquele cheirinho lá no fundo, porque lá no fundo você quer, né? Aí vem aquele espírito e fala assim, vamos sim, vamos comer uma pizza. Aí você fala assim, tá bom, vai. Só hoje. Não vai fazer mal, só hoje. Segunda-feira eu começo a dieta. Então as pessoas pensam que quando fala de mundo espiritual, é uma coisa do além, né? É uma coisa distante, miraculosa, de outro mundo. 150 milhões de quilômetros. É tudo igualzinho, não tem diferença nenhuma. Os espíritos somos nós. Exatamente. Né? Então quem está lá, quem está aqui, é tudo igual. Não tem diferença nenhuma. O que muda é a dimensão. Exatamente. Então a gente tem até que parar de ter medo de espírito, porque é melhor a gente ter medo da gente, de quem está encarnado, que pode pegar um instrumento, nos agredir, os espíritos não. Né? Então não pensar muito bem no assunto, né, quando a gente põe a espiritualidade no além. Né? Somos nós. Esse cheirinho não é necessariamente enxofre, né? Pelo amor de Deus. Né? Não, nem é. Me informou. O titio Divaldo que faz esse comentário, né, dessa parte aí que você falou, Fábio, como é que chama que você estava falando? Agora eu me perdi. Bom, agora eu me perdi, depois quando eu lembrar eu falo. Bem, então, dando continuidade nesse mundo invisível, né, eles revelam um mundo invisível que nos cerca, nos acotovela constantemente e que, independente da nossa vontade, toma parte em tudo o que fazemos. Decorrido que seja mais algum tempo, a existência desse mundo que nos espera se tornará tão incontestável como a existência do mundo microscópico e dos globos disseminados pelo espaço. Então, olha só. Quer a gente acredite nisso ou não, né? Quer acreditemos ou não. Exatamente, porque quem imaginava o mundo das bactérias, o mundo dos vírus, né? A nossa pelezinha, ela tem cerca de, depois de trilhões, o que vem? Quadrilhões. Então, quadrilhões de bactérias que acompanham a nossa pelezinha, o nosso corpício. Muitas vezes perfumado, etc, né? Então você tem uma ideia, né? Quando nós olhamos para o espaço à noite, a nossa visão ela é capaz de identificar cerca de 5 mil a olho nu, né? Pontos luminosos. Então 5 mil olhando aqui e mais 5 mil para quem está no outro extremo do planeta. Então seriam 10 mil a olho nu. Agora vem o telescópio e aumentou esse número absurdamente. Veio esses outros telescópios aí, o Hubble e outros. Tem um que já é superior ao Hubble aí que eu não guardei, né? Kepler, não é? Acho que é o Kepler, isso. Uma coisa assim. E aí, que é uma coisa assim, mais espantosa ainda. Então, quer dizer, um mundo absurdo desse, né? Uma quantidade infinita, incontável de planetas, só o nosso que vai ter existência. Quem tiver dúvida disso, faz o seguinte: pega umas 3 estrelas de referência e conta quantas estrelas consegue ver dentro desse triângulo que essas 3 estrelas fazem, né? Aí pega um binóculo normal, e olha entre essas 3 estrelas no triângulo que elas formam e conta de novo. Já vai ver 10 vezes mais, né? Só com um binóculo. Exatamente. E lógico, né, que agora o avanço dos conhecimentos, sobretudo o avanço aí da física quântica, então o avanço da física quântica tem mostrado a possibilidade, sim, de existência numa outra dimensão. Vamos fazer uma primeira pausa, Marcos?
Vamos sim, só para você levantou aí do Califa e a data, Alexandria. isso. Então há uma controvérsia aí de quem teria destruído a ou as bibliotecas de Alexandria. Vendo só os detalhes, né? Teve uma que foi no ano 400. Então assim, existem 3 datas, uma provavelmente, deixa eu ver aqui, uma delas provavelmente pelo Omar, né? No ano de 642. Depois de Maomé. Isso, exatamente onde está dito a mesma coisa aqui, né? Que se esses livros estiverem de acordo com o Alcorão, então nós não precisamos deles para nada, e se eles se opõem, destrói-os, né? E só que há outras 2 histórias, uma que diz que foi durante a Guerra Civil Romana, em 48 a.C., que ela foi destruída acidentalmente, que não era para ser destruída, e outro que foi Sarapeu em 342 depois de Cristo. Então tem várias versões, várias possibilidades. Uma das mais aceitas seria essa, mas dizem que colocaram a culpa nos árabes para que exatamente eles fossem como é que chama? Odiados e que na realidade não teria sido. Mas ironia do destino, né? Tem um filme que chama Agora, e ele retrata essa destruição de 342. E adivinha quem que destruiu a biblioteca? Deve ter sido os romanos. Os cristãos. Os cristãos. Os cristãos. Olha só que interessante. Exatamente. Então olha só que interessante. Uma vez os cristãos, outra hora os muçulmanos. No filme Alexandria também. Também? Nossa, como sobre os cristãos. Aquele aquela astrônoma. Isso. A história daquela astrônoma, né? Exatamente. Acho que é o mesmo que eu estou falando agora. Então, mas é Alexandria o nome, né? Que ela descobre o movimento dos planetas e tal, né? Então, são os cristãos. Vocês estão me dando muito trabalho de pesquisa. Vamos lá. Mas eu vou saber e após o intervalo nós vamos... Na época de Kardec, né, o Marcos, a hipótese mais aceita era essa, né? Então, sim, exatamente. Por isso que ele colocou aqui, né, em O Livro dos Espíritos, né? Exato. Então vamos para nosso intervalo e voltamos já. Então eu assisti como na ZYU 604, Associação de Desenvolvimento Cultural e Artístico do Bairro Capela. 9h39.
Palomita, a mãe de Gabriel, que sempre nos ouve. Um abraço carinhoso para nossa querida Érica. A Cicinha deve estar também, né? Deve estar também atenta. Um beijo carinhoso, viu, Cicinha? E então o nosso canal de comunicação é o 3876-6846. O WhatsApp da rádio é 019-99639-7984. Não, ele está fugindo da raia aqui hoje. Mas eu acho que ele está se recuperando, deve estar em repouso absoluto por causa da dona gripe. Muito bem. Pois não, Marcos? Nós falamos de um filme no primeiro bloco e ficou a questão, né, qual seria o filme. O Fábio falou agora e o José Irmão falou Alexandria. Então, infelizmente, eu preciso dizer que os dois estão certos. E estão errados no mesmo. O filme chama-se Ágora, é um filme espanhol dirigido por Alejandro Amenábar, de 2009, e o título original é esse, Ágora, e o título em português é Alexandria. É isso. Perfeito. E Ágora, a gente sempre se confunde, viu, Fábio? Porque a gente não está acostumado com o termo Ágora, e Ágora é uma palavra de origem grega que significa praça. Praça, exatamente. Então, por exemplo, agorafobia, né? Quem tem agorafobia? Tem pessoas que têm agorafobia, não tem? Medo de lugares abertos. Que é o medo de lugares abertos, né? E as pessoas na Grécia Antiga se reuniam aonde? Nas praças. Não só para vender os seus produtos, como também para vender o seu peixe, entre aspas, divulgando os ensinamentos, as filosofias, para fazer propaganda, etc, etc, né? Era, vamos dizer assim, o mercado da época, né? Só que como nós não estamos acostumados, aí a gente vê escrito Ágora, a gente esquece de ver o acento, e aí fica que é agora, né? Então é um erro muito comum entre nós brasileiros, mas na verdade o correto é Ágora. Por isso tinha saído aqui com um termo diferente. Não, vou defender o Fábio porque a capa do filme não tem o acento. Exatamente, né? Então fica agora, Marcos. Agora eu vou dormir. Advogado Marcos. A capa do filme não tem acento. Bem, então continuando aqui o raciocínio do Kardec, ele diz o seguinte, que decorrido que seja mais algum tempo, a existência desse mundo, ou seja, do mundo espiritual que nos espera, se tornará tão incontestável como a existência do mundo microscópico e dos mundos relativos aos globos disseminados pelo espaço. Nada então valerá o nos terem feito conhecer o mundo todo, o nos haverem iniciado nos mistérios da vida de além-túmulo? É a pergunta que ele faz. É exato que essas descobertas, se lhes pode dar este nome, contrariam algum tanto certas ideias aceitas. Mas também não ocorre que, igualmente, todas as grandes descobertas científicas modificaram e até subverteram muitas dentre as mais acreditadas ideias? É o nosso amor próprio. E o nosso amor próprio não teve que se curvar diante da evidência? O mesmo acontecerá com relação ao Espiritismo, que em breve gozará do direito de cidade entre os conhecimentos humanos. Aqui na minha tradução está cidade, mas está errado. Acho que é no penúltimo parágrafo, Fábio. Bem, enquanto eu acho aqui, eu gostaria que os nossos amigos fizessem um comentário sobre essa importância, né, Fábio e amigos, a importância da descoberta do mundo espiritual. Ou seja, as manifestações espíritas revelaram um novo mundo, revelaram um mundo espiritual, um mundo que sobrevive à morte do corpo físico. E, logicamente, que essa sobrevivência, ela traz consequências que nos convidam a mudanças éticas.
a mudança de comportamento ético, a mudança de comportamento moral. Porque as pessoas que se encontram lá no mundo espiritual, elas vêm revelar o estado em que elas se encontram após terem vivido aqui. Então, elas se encontram numa situação mais ou menos feliz conforme o comportamento que elas tiveram aqui. Não é conforme a posição social que elas ocuparam, não é conforme a conta bancária, não é conforme a cor da pele, não é conforme a etnia, não é conforme a religião A, B, C, ou sem religião que elas tiveram como rótulo ao mesmo tempo. Ou seja, o que manda é o comportamento. Então, se nós temos um comportamento ético elevado, nós nos encontraremos numa situação mais feliz. Interessante a diferença nisso tudo aí, Marcelo, é que com relação ao mundo microscópico, se eu não acredito no mundo microscópico, porque eu não o vejo, eu pego o microscópio imediatamente e o vejo. Então tá lá, para qualquer um. Só pegar o aparelho. Se eu não acredito nessa quantidade de estrelas além, que os meus olhos não veem, é só pegar um binóculo, uma luneta, um telescópio e já olha e elas estão lá imediatamente. E agora os espíritos? Eu não acredito nos espíritos, então como que eu faço? Que instrumento que eu pego, que jeito que eu faço para ver os espíritos? Para sentir, ou para falar com eles, ou não sei o quê. Então aí tem uma pequena diferença, Então uma pequena diferença porque... Bem lembrado, porque nós temos o aparelho pronto na nossa mão, Exatamente. Então olha só. Primeiro, todos nós somos médiuns. De certa forma, nós temos mais ou menos desenvolvidos um certo sexto sentido, vamos falar assim, que é a intuição. Nós conseguimos perceber ondas mentais no ar ou no vácuo, em qualquer lugar. Nós conseguimos perceber ondas mentais que se confundem com as nossas. É assim que os espíritos nos influenciam, Zé? Sem dúvida. Então, nós percebemos ondas mentais que entram no nosso aparelho receptor, no nosso cérebro, através dos cristais da epífise, se convertem em sinais nervosos da mesma forma que o nosso próprio pensamento. Então, se confundem conosco. Por isso até que você falou, que mencionou no livro, que eles nos dirigem, Porém, nós somos muito casca de elefantes ainda. Nós não conseguimos perceber se uma folhinha de uma árvore cai nas nossas costas. Sabe, Marcos? Então, se nós somos delicados, se nós somos sensíveis, uma folhinha toca a nossa pele, nós sabemos que ela tocou, nós sentimos, uma suave folha tocou a minha pele. Mas se nós somos casca de elefante, pode cair uma folha de uma... Como é que chama aquela árvore que faz borracha? Seringueira. Pode cair uma folha de uma seringueira nas nossas costas que a gente nem percebe. Então, apesar de termos mediunidade, somos casca de elefante, na maioria. E os que não são casca de elefante, ou seja, na média aqui das pessoas, eles têm uma mediunidade que é outorgada a eles. É uma mediunidade de trabalho. Então, é como se os espíritos falassem assim: eu vou te dar uma ferramenta muito importante para essa sua vida. Qual é essa ferramenta? Você vai ter contato conosco. E eu espero que você use bem essa ferramenta, que você trabalhe, que você a mantenha amolada, que você mantenha limpa, bem usada. Porque senão, como o empréstimo foi grande, a dívida vai ser grande. É a mediunidade ostensiva. Exatamente. Então, a maioria das pessoas que tem uma mediunidade muito ostensiva aqui é uma mediunidade de trabalho, o mediunato que fala, Mediunato. Então, tem uma Vamos adicionar por coisa do... Mediunato e mediunato, E, então, o importante da mensagem que nós estamos querendo falar, Marcelo, é que... mas não somos todos nós que temos esse mandato mediúnico, Muito longe disso, muito então, longe. Nós que somos casca de elefante e que não temos o mandato mediúnico, não temos a obrigação mediúnica para trabalhar, a gente fala assim: bom, eu não vejo nada. Então, o que vai nos convencer? Aí vem o convite, que é difícil, mas para quem quer, para quem está disposto a dar um passo, a subir um degrau, a fazer essa força,
vamos ler os livros. Quando a gente lê os livros, o fundo, o conteúdo que foi passado pelos Espíritos é a prova de que eles existem. Não tem como você ler o livro dos Espíritos inteiro e senti-lo e realmente absorvê-lo sem convir, né, que foram Espíritos que o escreveram. Não tem como você ler um Renúncia, um Há 2000 anos, um Ave Cristo, um Paulo Estevão e falar assim, olha, foi Chico Xavier que escreveu porque ele é uma pessoa muito culta. Ele era uma pessoa muito culta. Ele lia e memorizava tudo. Então, em 2 meses ele escreveu Renúncia, né, que conta a história que passou lá no Império de Luís XIV, passou na Irlanda, passou nos Estados Unidos ao mesmo tempo, passou em Ávila, na Espanha. Ele conta que a porta de tal capela era virada para o outro lado naquela época. Ele conta que a pedra agora está soterrada. E ele fala cada coisa que... Ele conta do plantio do fumo, as margens que era para exportar, e o plantio do fumo mais distante das margens era para uso próprio. Olha só. Então, e essas coisas foram confirmadas depois, exatamente. 50, 60, 70 anos depois do livro. Pois é. E na época que Chico escreveu o Renúncia, por exemplo, ele escreveu mais 5 livros no mesmo ano. Sim. Então, que tempo ele teve para pesquisar se tivesse internet? Na época. E se tivessem as descobertas que ele relata lá, né? Esse é o detalhe, né? Porque ele morreu em 2002, né? Em 2002 é que aqui no Brasil a internet começou a se tornar mais popular. Embora tenha começado nos anos 90, né? Mas nos anos 90 não era tão popular como era de 2002 em diante. Né? Pois é. Então, é trabalhoso, mas a prova está lá. Só que as pessoas não querem ver a prova. Elas não querem se dar ao trabalho de investigar a prova. Né? Elas querem que alguém despeje a prova dentro da cabeça delas. E aí vai ser realmente muito difícil, né? Nós não vamos conseguir. Mas o interessado de boa vontade tem aí um convite, né? Tem esse tesouro que antes a gente falava que ia até a biblioteca para pegar, né? Mas agora não. Há alguns cliques, né, no computador ou até no celular, o livro está na tua mão, né? Temos tudo em PDF, né, para ser acessado. Então fica aí um convite para quem quiser ver o plano espiritual, né? Está aí. Não, é isso mesmo. Concordo com o nosso amigo Fábio, com o que foi lido e dito pelo Marcelo. Lembrando que a grande revelação que o Espiritismo nos traz, como diz o próprio Kardec, é a revelação desse mundo espiritual, né? De todas essas verdades que são verdades, né? Que vem nos esclarecer, nos consolar, né? De maneira tão profunda, porque o próprio Cristo disse, né? Eu, em verdade, vos digo que nesse momento eu não posso dizer tudo, mas virá um, né, em meu lugar, que mais para frente que irá revelar todas as coisas que agora não posso falar, né? E depois Paulo... E vos fará recordar os meus ensinos. Meus ensinos, exatamente. Depois Paulo, se eu não me engano, lá em Coríntios, se eu não me engano, diz que eu vos trato como criancinhas, né? Com papinhas, porque o alimento mais pesado vós ainda não podeis compreender. Então é chegado um momento, né, em que a ciência avançou bastante, a sociedade comum, de maneira geral, a sociedade civil avançou bastante, né, o conhecimento, já veio o iluminismo lá atrás, esses grandes espíritos que nos trouxeram toda essa evolução social, científica, etc. E agora vem esses ensinamentos de teor moral, revivendo, relembrando o que Cristo nos disse, só que agora com conhecimento mais profundo das consequências e também do consolo, ou seja, nos mostrando que a vida não se encerra no túmulo, mas que ela permanece, que ela persiste, que ela continua, e todas as nossas atitudes têm consequências tanto para o bem quanto para o mal, né? Quanto para momentos infelizes. Então, os espíritos, eles nos esclarecem, como eu disse, nos consolam, porque a doutrina ela é consoladora, mas a finalidade também, uma das finalidades maiores, é da educação. Uma vez a gente tomando consciência de tudo que nós fazemos, o porquê
de certas coisas que estão aqui, que nos acontecem, o porquê do nosso núcleo familiar, porquê que muito possivelmente estejamos nesse ponto de determinada forma, nos dá também a tranquilidade para entender, compreender, consolar, mas também para agir de maneira diferente, né? De maneira mais positiva, de maneira mais esperançosa, porque tudo passa, mas a vida sempre irá permanecer. Perfeito. A vida quer viver, né, Zé? Sem dúvida, né? Então, só para fazer a correção, no finalzinho desse último parágrafo, o Kardec diz assim: o mesmo acontecerá com relação ao Espiritismo, quando ele faz aquela comparação do microscópio e do telescópio. O mesmo acontecerá com relação ao Espiritismo, que em breve gozará do direito de ciência entre os conhecimentos humanos. Foi isso que ele quis dizer, só que a tradução veio, ao invés de colocar ciência, colocou cidade. As comunicações com os seres de além-túmulo deram em resultado fazer-nos compreender a vida futura, fazer-nos vê-la, iniciar-nos no conhecimento das penas e gozos que nos estão reservados de acordo com os nossos méritos e, desse modo, encaminhar para o espiritualismo os que no homem somente viam matéria, uma máquina organizada. Razão, portanto, tivemos para dizer que o Espiritismo, com os fatos, matou o materialismo. O Espiritismo matou não só o materialismo, como também matou a morte. Ou seja, a morte não existe. O que existe é a extinção do funcionamento do corpo físico. Mas o ser pensante, o ser que carrega, que é portador de suas paixões, de seus sentimentos, esse ser sobrevive após a exaustão do corpo físico. Marcelo, então o Lavoisier estava mais certo do que ele pensava. Sim. Ele nem imaginava que ele estava tão certo. Provavelmente não. Quando ele falou que na natureza nada se perde, nada se cria, tudo se transforma. Ou seja, até a nossa vida, né? Exato. Ela não se perde, ela se transforma. Exatamente. É impressionante como esse postulado ele é até espiritual. Sem dúvida, sem dúvida. Que abrange o material. Fosse este o único resultado por ele produzido, e já muita gratidão lhe deveria a ordem social. O Espiritismo, porém, faz mais. Mostra os inevitáveis efeitos do mal e, como consequência, a necessidade do bem. Não só as consequências do mal, como a necessidade do bem. Muito maior do que se pensa é, e cresce todos os dias, o número dos que desviou do mal, daqueles em que melhorou os sentimentos e neutralizou as más tendências. É que para esses o futuro deixou de ser coisa imprecisa, simples esperança, por se haver tornado uma verdade que se compreende e explica. Quando se veem e ouvem os que partiram lamentar-se ou felicitar-se pelo que fizeram na terra. Quem disso é testemunha, põe-se a refletir e sente a necessidade de a si mesmo se conhecer, julgar e emendar. Sensacional, né? É sensacional. Conclusão do Kardec e resume assim em poucas palavras, né? A consequência que o Espiritismo tem nas nossas vidas, né? Essa transformação moral inevitável. Quando eu sei que eu vou reencarnar, então eu começo a olhar para o outro como sendo eu ontem ou eu amanhã. Exatamente. Então sou eu, né? Então é como eu. Então o outro e eu somos a mesma coisa. Eu não sou melhor do que ele não é melhor do que eu. São estágios evolutivos, né? Exatamente. Então não existe mais diferenças sociais, não existem mais diferenças sociais, diferenças raciais, diferenças econômicas, intelectuais, culturais. Não existem mais, porque ele sou eu ontem e amanhã eu sou aquele outro ali. Né? Então todos somos iguais, todos vamos passar pelas mesmas coisas. E
aquilo que me falta em conhecimento, por exemplo, em relação a você, amanhã eu vou me igualar a você. Aquilo que falta aquilo que falta, por exemplo, em você, em moralidade, amanhã você também vai adquiri-lo. Exatamente. Entendeu? Estou dando um exemplo, né? Lógico, né? Não, lógico que é um exemplo. Porque eu me encontro numa posição superior, né? Eu quero deixar bem claro isso. Não temos dúvida. Sabe? Não temos dúvida. Não, mas esse comentário do Kardec aqui é brilhante, né? E é mais ou menos aquilo que nós tínhamos falado anteriormente. Só vale a pena um comentário que o José Irmão tinha colocado, né, José Irmão? Vou até convidá-lo a fazer um pequeno esclarecimento, você fica à vontade, porque num determinado momento o Kardec diz assim, que a função do Espiritismo é encaminhar a humanidade para o espiritualismo. Principalmente convidar os homens para o espiritualismo, aqueles que só enxergavam a matéria, né? Ou aqueles que só enxergam a matéria, que tudo, com a morte do corpo físico, tudo está consumado, que tudo está tudo acabado. Então, eu gostaria que você falasse para nós um pouquinho a diferença entre espiritualismo e materialismo, e espiritualismo e espiritismo. Sem dúvida. O Kardec tem a oportunidade de falar, se não me engano, logo no início do Livro dos Espíritos, que é necessário, antes deles crerem no Espiritismo, eles poderem crerem no espiritualismo, porque é aqueles que creem na vida após a morte, né? Então, o espiritualismo, o espiritismo, eles têm características próximas, né, que é a crença na vida após a morte, a reencarnação, etc. No entanto, Kardec, ele dá uma diferenciação aqui no espiritismo, porque o espiritismo tem algumas características próprias, né? Então, Kardec diz sobre a evolução, né, que nós não retornamos, por exemplo, não existe a mente psicose, por exemplo. Tem alguns hinduístas que acreditam que o espírito pode reencarnar como um bicho, por exemplo, como uma formiga, como um elefante, etc, etc. E Kardec vem esclarecer que não, né? Kardec vem esclarecer que uma vez a gente ganhando a individualidade, a gente sendo espírito, nós só vamos avançar, né, dentro do campo moral e dentro do campo espiritual, entre outras coisas. E como Kardec mesmo diz agora aqui na conclusão, isso acaba com a materialidade, porque se nós passamos a viver de maneira com um pensamento materialista, é um pensamento que tem as bases dentro do prazer e a distância da dor, né, que é um pensamento, se não me engano, hedonista, não é assim que chama? Hedonista, exatamente. Porque é aquele que se entrega ao prazer e se distancia da dor, ou seja, são as satisfações imediatas, né? É o pensamento do ter por ter e etc, etc, que nós sabemos que são pensamentos que para o homem são muito prejudiciais quando nós vemos imediatistas. Valorizar o ter e não valorizar o ser. Exatamente, né? E o Espiritismo vem nos trazer isso, olha, é melhor você refazer os seus conceitos, porque a vida continua, né? A morte, na verdade, ela não existe, ela é origem. E há consequências de suas atitudes, tanto para o bem quanto para o mal. Então é importante saber desse conhecimento, né? Dessa verdade que é a vida que continua, que permanece, e saber a diferença, né? Dentro disso, como Kardec diz, das verdades espíritas, né? Perfeito, José. Se você quiser completar mais alguma coisa, perfeito. Vamos fazer uma pausa novamente, Marcos, e em seguida retornaremos com a nona conclusão. Será que terminaremos, Guilherme? Você está na ZYU 604, Associação de Desenvolvimento Cultural e Artístico do Bairro Capela. 10 horas e 10 minutos.
Vida saudável. Alimente essa ideia. O ambiente emocional na hora das refeições pode influenciar na alimentação da criança. A mesa não é local de brigas e ações punitivas para com a criança. Carinho e atenção para os filhos são indispensáveis. Por isso, a refeição deve ser feita em um momento de tranquilidade e harmonia. Nutrição saudável. Alimente essa ideia. Uma campanha da Câmara dos Deputados e Ministério da Saúde. Você está na ZYU 604, Associação de Desenvolvimento Cultural e Artístico do Bairro Capela. 10 horas e 15 minutos. Retornamos então com a continuidade do nosso programa Momentos Espirituais. E ficamos aqui à vontade para eventuais esclarecimentos dos nossos ouvintes, quando os nossos canais de comunicação são através do telefone da Rádio Capela FM 105,9 MHz, o telefone é 3876-6846, o WhatsApp da rádio é 019 99639-7984. E o canal do YouTube é CEPT Vinhedo. Bem, então, dando continuidade ao nosso estudo, nós vamos ver aqui na nona conclusão, a nona conclusão que se encontra lá no finalzinho do Livro dos Espíritos, após Esperanças e Consolações, ou fazendo parte do quarto livro, Esperanças e Consolações,
o Kardec faz a seguinte exposição. Os adversários do Espiritismo não se esqueceram de armar-se contra ele de algumas divergências de opiniões sobre certos pontos de doutrina. Lógico, né? Quando surge uma ideia nova, sempre surgem os adversários. Não é de admirar que, no início de uma ciência, quando ainda são incompletas as observações e cada um a considera do seu ponto de vista, apareçam sistemas contraditórios. Mas já 3/4 desses sistemas caíram diante de um estudo mais aprofundado, a começar pelo que atribuía todas as comunicações ao espírito do mal, como se a Deus fora impossível enviar espíritos bons aos homens. Doutrina absurda, porque os fatos a desmentem. Então tem muitas pessoas que consideram que o espiritismo é obra do demônio, é obra de espíritos maus, e nós cansamos de reconhecer na codificação belíssimas mensagens de benfeitores espirituais, de mensagens de alto teor de virtude, alto teor moral, alto teor ético, né? E que nos servem como um guia, um norte muito seguro por seguir. Doutrina absurda, porque os fatos a desmentem. Ímpia, porque importa na negação do poder e da bondade do Criador. Ora, Deus, que é cheio de bondade e misericórdia, vai enviar para os homens espíritos maus? Então, quer dizer, não tem cabimento, né? É isso que o Kardec está falando. Os espíritos sempre disseram que nós não inquietássemos com essas divergências e que a unidade se estabeleceria. Ora, a unidade já se fez quanto à maioria dos pontos, e as divergências tendem cada vez mais a desaparecer. Tendo-se-lhes perguntado, enquanto se não faz a unidade, sobre que pode o homem imparcial e desinteressado basear-se para formar juízo? Então, em qual é a base que o homem vai se utilizar para ele, o homem imparcial e desinteressado, ou seja, sem fins escusos, qual que é a base que ele observa para estabelecer a unidade? Aí os benfeitores respondem: nuvem alguma obscurece a luz verdadeiramente pura. Aí, Fabinho, né, você que gosta das imagens, né, dos símbolos, olha só, nuvem alguma obscurece a luz verdadeiramente pura. Quando lá naquela obra Libertação, aquele espírito, né, que ele pega no colo, entre aspas, né, ele pega no colo dele, né, e faz a oração. Agora eu me esqueci dos nomes, né, você. Gregório. Então, não é o Gregório. É o espírito de luz, mas agora eu me recordo também. Então, mas você se lembra, né, que ele faz uma oração, ele fica todo... Pro filho do Saldanha. A luz que se estabelece, sem dúvida. E pro filho do Saldanha, exatamente, que ele está num manicômio, isso mesmo. Isso, né? Exatamente, preso num manicômio. Isso. E está com o espírito da mãe e da esposa desencarnada. Né? Exato, e aí quando ele isso faz um bem tão grande para o Saldanha, que o Saldanha ele dá o início para desarticular todo aquele sistema que o Gregório havia implantado lá nas regiões inferiores. Porque ele acaba... Ou seja, ele conquista o Saldanha, né? Ele conquista a confiança do Saldanha. E ele acaba com o motivo da revolta. Desarticula, exatamente. Desarticula todo o motivo da revolta. Porque é belíssimo, né? É belíssimo e emocionante, porque André Luiz, quando... Só para esclarecer os amigos ouvintes, né? Porque nós estamos falando aqui meio que fechados, né? Da obra Libertação. Isso. Eu já puxei de propósito porque eu sei que você ia, como é que se diz, ia ampliar a discussão. Porque está havendo ali uma perseguição obsessiva muito profunda na obra Libertação. Exatamente. Para a moça, a principal ali do livro que André Luiz descreve, que é Margarida. E essa perseguição implacável de obsessão
está sendo organizada em primeira escala pelo Gregório, que é um espírito muito revoltoso, um espírito trevoso muito revoltoso, mas ele manda um general lá, digamos assim, que é o Saldanha, que organiza outros espíritos obsessivos para tomarem a casa ali e levarem Margarida à loucura, não é? E existe a intervenção da mãe da jovem no plano espiritual, que pede a André Luiz, e agora eu não me recordo o nome do benfeitor espiritual. Que eu me esqueci também. É um nome um pouco mais difícil. Gúbio, exatamente. Perfeito, Marcelo. E intercede pedindo a Gúbio e André Luiz que possam interferir em todo esse processo. Então Gúbio e André Luiz vêm até a casa para poder interceder por Margarida. E o que me chamou muita atenção é que André Luiz, ele imagina que Gúbio vai chegar lá com os poderes espirituais do bem, né? E vai expulsar os espíritos dali. Né? Em 30 segundos. Exatamente. Saiam daqui, irmãos infelizes e revoltosos, né? Que ele chega com toda a luz e tal. E, de certa forma, a gente espera isso também, né? Dentro da nossa ignorância. Porque a gente é ignorante junto com o André. A verdade é essa, né? Eu, pelo menos, estou me referindo a mim. Sem dúvida. E quando o André faz essas reflexões, eu também faço no livro. Eu falo, André tem razão, tá? E o Gúbio, ele chega de maneira muito mansa, e ao invés dele expulsar aqueles espíritos tudo, ele chega ali como se fosse um deles, né? Fala, olha, nós estamos aqui sendo enviados pelo Gregório para auxiliar. E passa a acompanhar dia a dia aqueles espíritos. E isso choca André Luiz, né? Fala, poxa, a gente não veio aqui para desarticular tudo isso, né? Ou seja, ele usa de uma estratégia. Exatamente, fica sem compreender. Até o momento que o Saldanha, que é aquele espírito que acompanha a Margarida de maneira mais próxima, começa a falar um pouco mais da vida pessoal. O porquê que ele persegue. Porque chega um determinado momento que o grupo pergunta, mas meu irmão, qual é o motivo de tanto ódio? E ele fala, o pai dela condenou meu filho injustamente, né? E a esposa, tomada de desespero, se suicida. A mãe, quando vê o filho preso, né? E a nora suicida, não aguenta e tem um ataque no coração e também vem a desencarnar, né? E as duas, por uma tristeza muito grande, se apegam ao filho e ao esposo, né? O que leva com que ele, numa mediunidade, digamos assim, descontrolada, entre em colapso, digamos, né, emocional, e é dado como louco e cumpre a pena dentro de um manicômio prisional. O espírito de Saldanha, que já havia desencarnado, acompanha todos esses meandros pela imortalidade da alma, se revolta profundamente com isso, porque ele acompanha tudo e sabe que o filho é inocente, né? E sabe que o juiz foi muito rápido na sentença dele, não deu devida atenção, tal. Então essa revolta leva com que ele persiga a filha do juiz, que é, no caso, Margarida, de maneira... O grande movimento, né, o grande motivador da vingança é o ódio que ele sente do juiz e que ele quer se vingar também da filha do juiz para que ele também tenha o mesmo gosto amargo, né? E quando Gúbio se aproxima de Saldanha e a partir desse momento fica sabendo que tudo está contido ali no filho, e Saldanha vai visitar o filho, Gúbio pede para ir junto, André Luiz vai junto com ele. E naquele momento Gúbio ali enxerga a situação. Saldanha fala, olha, como eu posso ser mais bondoso numa situação como essa, né? E aí Gúbio pede para interceder, fala, eu posso fazer uma oração, você me permite? O espírito de Saldanha é muito revoltoso, abana com a cabeça que sim, né? Meio totalmente descrente. E Gúbio então faz uma oração emocionada, belíssima, né? De uma profundidade, até me arrepio, de uma profundidade incrível. E aí ele sinta que André Luiz vê a luz, né? Porque o Saldanha não tem a capacidade ainda de enxergar. Então André Luiz percebe a luz, né, vindo do céu e fazendo a ligação diretamente em cima de Gúbio do doente, desprendendo os dois espíritos que estão ali, fazendo com que o rapaz volte à consciência. Exatamente. E Saldanha se emociona porque vê o filho recuperado
a esposa agora desencarnada sendo tratada e a nora também. Chora, né, naquele momento ali, porque abraçaram o filho e tudo mais. Então o Google desarticulou. Você vê como é o amor, né? Nós quase sempre realmente partimos para revolta, né? Nós queremos resolver meio que na força, né? Mas Jesus quer recolher de volta, como filho pródigo, né? Jesus, Deus quer recolher de volta essas ovelhas que na verdade estão perdidas, né? Oração, né, Jesus? Exatamente, é a misericórdia, aí que a gente passa a entender o amor divino, né? O amor de Jesus, né? Que é estabelecido pela misericórdia. Sem dúvida nenhuma. Perfeito. Bom, então o nosso querido Kardec, ele continua eu só fiz o comentário por causa da nuvem alguma obscurece a luz verdadeiramente pura, né? Sim. Por isso que nós fizemos esses parênteses. Sim. O diamante sem jaça é o que tem mais valor. Julgai, pois, dos espíritos pela pureza de seus ensinos. Não esqueçam que entre eles há aqueles que ainda não se despojaram das ideias que levaram da vida terrena. Sabei distingui-los pela linguagem de que usam. Julgai-os pelo conjunto do que vos dizem. Vede se há encadeamento lógico nas suas ideias. Se nestas ideias nada revela ignorância, orgulho ou malevolência. Em resumo, se suas palavras trazem todas o cunho de sabedoria que a verdadeira superioridade manifesta. Se o vosso mundo fosse inacessível ao erro, seria perfeito, e longe disso se acha ele. Ainda estais aprendendo a distinguir a verdade do erro. Precisais das lições da experiência para exercerdes vosso juízo e para fazer-vos avançar. A unidade se produzirá do lado em que o bem jamais esteve de mistura com o mal. Desse lado é que os homens se coligarão pela força mesma das coisas, porque reconhecerão que aí é que está a verdade. Aliás, que importam algumas dissidências mais de forma que de fundo? Notai que os princípios fundamentais são os mesmos por toda parte e vos hão de unir num pensamento comum, o amor de Deus e a prática do bem. Logo, quaisquer que se suponham ser o modo de progressão ou as condições normais da existência futura, o objetivo final é um só: fazer o bem. Ora, não há duas maneiras de fazer. Então, esse é o comentário de um dos benfeitores espirituais nessa questão, referindo-se à condição futura em que nos encontraremos. Ou seja, o bem que nós fazemos hoje anula o mal que praticamos ontem. Por isso que é importante insistirmos no bem. Uma frase de sentido figurado que eu gosto, que fala assim: a mão que matou, né, ela não precisa ser cortada. Ela pode apanhar flores. E entregar flores agora. Exatamente. O amor superando, né? Belíssimo esse exemplo, hein? Belíssimo. E na história dos inúmeros casos que já estudamos, que já lemos, que já acompanhamos, né? Quantos casos não há em que aquele mesmo que foi o autor do assassinato volta como pai ou como mãe para restituir a vida que tirou na existência anterior? Verdade. Quantos casos não temos? Podemos inclusive tê-los na nossa família ou no nosso ambiente de convivência, né? E tomara que não sejamos nós, né? Assim. Mas eu não tenho muita esperança não, porque pelo que eu me conheço, boa coisa eu não fui. Então são os dois. Eu acho que você era pior do que você é hoje, hein, Marcelo? Então acho que eu melhorei, então, hein? Certeza. Nível avanço. Não o avanço perfume, eu digo o avanço desodorante. Nos livros de André Luiz, ele mostra, pelo menos
menos 2 casos que eu me lembro, né, de onde o instrutor espiritual nada mais é do que a pessoa que está reparando o que ela fez no passado. E hoje ela está ali numa função de instrução, de educação das almas que ela ajudou a corromper no passado. Para resgatar. Exatamente. Então, uma pessoa de alta hierarquia agora, autoridade moral, que ainda está reparando o passado. Vezes, exatamente. A maioria das vezes. Muitas vezes. A maioria das vezes. Exatamente. Bom, aí o Kardec faz um comentário dele agora. Se é certo que entre os adeptos do Espiritismo se contam os que divergem de opinião sobre alguns pontos da teoria, menos certo não é que todos estão de acordo quanto aos pontos fundamentais. Há, portanto, unidade, excluídos apenas os que, em número muito reduzido, ainda não admitem a intervenção dos espíritos nas manifestações, atribuindo-as ou a causas puramente físicas, o que é contrário ao axioma segundo o qual todo efeito inteligente há de ter uma causa inteligente, ou ainda a um reflexo do nosso próprio pensamento, o que os fatos desmentem. Os outros pontos são secundários e em nada comprometem as bases fundamentais. Pode, pois, haver escolas que procurem esclarecer-se acerca das partes ainda controvertidas da ciência. Porém, não deve haver seitas rivais. Umas das outras. Antagonismo só poderia existir entre os que querem o bem e os que quisessem ou praticassem o mal. Então, antagonismo, só vê que interessante, né? Antagonismo, né? Oposição só deveria existir entre os que querem o bem e os que não querem o bem, né? Se os dois querem o bem, não pode ser antagonismo. Então, exatamente. Se Deus é por nós, quem será contra? Né? Exatamente. Você vê que muitos dos conceitos da doutrina se encontram tanto no Antigo quanto no Novo Testamento, né? Por isso que é a ampliação dos conhecimentos. Agora é interessante o Kardec como é um filósofo nato, né? É impressionante. Chegar numa conclusão dessa. O antagonismo só devia existir entre duas forças contrárias. Exatamente. Não pode existir antagonismo entre duas forças que vão na mesma direção. Exatamente. Uma coisa tão simples e tão verdadeira que a gente não percebe, que a gente não tem a ideia de falar, né? Ora, não há espírita sincero e compenetrado das grandes máximas morais ensinadas pelos espíritos que possa querer o mal, o seu próximo, nem lhe desejar o mal, independentemente das opiniões dele. Se errônea for alguma dessas escolas, cedo ou tarde a luz para ela brilhará, se a buscar de boa fé e sem prevenções. Enquanto isso não se dá, um laço comum existe, que deve unir a todas num só pensamento. A meta de todas é a mesma. Pouco, por conseguinte, importa qual seja o caminho, contanto que conduza a essa meta. Nenhuma escola deve impor-se por meio do constrangimento material ou moral, e em caminho falso estaria unicamente aquela que lançasse anátema sobre outra, porque então procederia evidentemente sob a influência de maus espíritos. O argumento supremo deve ser a razão. A moderação garantirá melhor a vitória da verdade do que as diatribes envenenadas pela inveja e pelo ciúme. Os espíritos bons só pregam a união e o amor ao próximo, e nunca um pensamento malévolo ou contrário à caridade pode provir de fonte pura. Ouçamos sobre este ensinamento, sobre este assunto, e para terminar, os conselhos do Espírito Santo Agostinho. Antes de ler esse conselho do Santo Agostinho, vale a pena nós fazermos uma reflexão. Que, veja você, Fábio, que você gosta dos símbolos, né, junto com o Haroldo, aquela coisa toda, né?
E eu estava vindo para cá e eu tinha lido o texto, então estava pensando, né? Que, olha só que interessante, né? A mais bela mensagem contida em O Livro dos Espíritos é a que está na questão 919. Né? A questão 919 é aquela que fala sobre o autoconhecimento. Você se lembra disso, né? Sim, senhor. Aquela do fazei o que eu fazia quando estava encarnado, no final da noite, antes de dormir, faça um exame da sua consciência, revise o que você fez de errado. E fazendo isso dia a dia, né, você vai se autoconhecendo e vai fazendo as correções e vai se tornando uma pessoa melhor. Então, quer dizer, é uma dica muito preciosa que o Santo Agostinho dá, né? E o Santo Agostinho é o mesmo, né? Aquele mesmo, lá do século III, século IV, que escreveu A Cidade de Deus, se não me engano, né? E ele é muito respeitado no meio católico até hoje, inclusive, né? E tem muitos pensamentos dele, né? E filosófico também. Filosóficos também. Filosóficos também. E, curiosamente, o Kardec, sem saber, né, imagino eu, talvez sem querer, colocou como última mensagem em O Livro dos Espíritos a mensagem que é assinada por ele, né? Que está nesse último parágrafo, entendeu? Não está escrito aí no seu, porque é no último parágrafo que está, né? Agora eu achei aqui. Exatamente. Então você vê que ele coloca antes de assinar, né? Você vai ler agora, Marcelo? Então eu vou ler agora, mas pode comentar. Se você quiser. Eu ia falar que rufem os tambores. Ah, sim. Que soem os clarins. Guilherme, que soem os clarins. Então, o nosso Santo Agostinho diz assim, o espírito de Santo Agostinho. Aliás, eu não gosto muito de falar santo, né? Seria melhor se ele assinasse Agostinho de Hipona, né? Por bem largo tempo, os homens se têm estraçalhado e anatematizado mutuamente em nome de um Deus de paz e misericórdia, ofendendo-o com semelhante sacrilégio. Só aí já é motivo para parar e para pensar, né? Só esse pensamento já dá uma multidão de reflexões. Tem cabimento os homens brigarem em nome de um Deus de paz e de misericórdia? Não tem cabimento nenhum. Ou seja, seriam dois que estão indo para o mesmo lado brigando. Isso só mostra a nossa incompreensão profunda com a mensagem do Mestre, né? Como nós ainda não entendemos nada. Exatamente. Nada. Inclusive tem aquela mensagem do Evangelho segundo o Espiritismo, aquela Espíritas Amai-vos, né, que é assinada pelo Espírito de Verdade, e num determinado momento o Espírito de Verdade fala assim: toda a verdade se encontra no cristianismo. Os erros que nele se derivaram são de origem humana. Os erros que se enraizaram nele são de origem humana. Falando um pouquinho do nosso quintal também, que é um link diretamente com essa passagem, uma vez perguntaram para Chico, né? Chico, onde estão os seus maiores adversários? Ele disse, dentro do Espiritismo. Sem dúvida. Dentro da própria doutrina. Dentro da própria doutrina, né? Nós, espíritas imperfeitos como somos, é que muitas vezes atrapalhamos a trajetória dele. Né? Sim. Judas estava entre os 12, né? Exatamente. Então, quem tá imune? Tá isento. Só quem tem autoridade moral mesmo. Mas aí a questão de Judas é um pouco mais ampla, né, Fabinho? Porque a questão de Judas, ele fez a opção equivocada lá no finalzinho. Mas ele era uma pessoa atuante, né? Ele participava ativamente. E se Jesus o convidou, é porque ele era portador de méritos. Foi um equívoco, foi um maior equívoco, foi um equívoco monstruoso, assim, monstruoso que eu falo assim, grandioso. É que ele errou feio. Errou pra valer mesmo. Mas aí, isso as pessoas esquecem de mostrar que ele também se arrependeu automaticamente, né?
Tanto que ele não teve existência, e se isso eu não falo nem do que, Fábio, de maneira geral, né? Mas olha só, eu vou agora ampliar um pouquinho. A divagação. Olha só, dentro do Espiritismo, que tem Judas também. Só reparando que é um parágrafo, né? Do que nós lemos. Olha só, imagina um espírita que seja dogmático, místico, né? E ele não sabe que ele é. E ele vai fazer uma palestra, por exemplo, dar uma aula, uma preleção, alguma coisa, e ele coloca do seu misticismo para a plateia. Tendo pessoas ali na plateia que não conhecem ainda a doutrina espírita, eles vão receber uma impressão equivocada, né? E talvez podem não voltar e adiar, né, o seu ingresso. Ou a sua compreensão sobre a doutrina. Então, assim, nesse aspecto, ou seja, pessoas muito boas, de boa intenção, que são úteis, estão cometendo equívocos também, eu acredito. Inclusive nós, todos nós, né? Então, assim, sem dúvida. Quem não tem pecados que atire a primeira pedra, né? Somos todos Judas, de uma certa forma, né? Sem dúvida. Errando com as nossas... É que a questão de Judas, viu, Fabinho, como está lá naquele livro Boa Nova, então o Humberto de Campos entrevistou o Judas, né? Sim. E aí o Judas disse que a intenção dele foi colocar frente a frente Jesus com o Império Romano. Porque ele tinha tanta fé no poder de Jesus que ele achava que Jesus, devido às suas múltiplas capacidades, que Jesus ia colocar o Império Romano para correr. Exatamente. Entendeu? Que Jesus ia chamar a sua legião de anjos. Jesus que acabou a tempestade. E a legião de anjos, entre aspas, né, ia expulsar o Império Romano da terra dos judeus e ia se estabelecer o reino de Deus materialmente na terra. Esse é que foi o equívoco dele. Ele só estava Isso é bem compreensível. Isso quis promover o encontro, viu, Marcos? Ele fala isso. E isso é bem compreensível, já que os judeus estavam esperando um outro rei Davi, um Deus guerreiro e tal. Você está lá com Cristo e ele anda sobre as águas. O cara é o cara. Aí você fala assim: peraí, é questão de tempo. É o cara. Ele chegou lá, curou a filha de Jairo, fez o paralítico andar, ressuscitou Lázaro, depois andou sobre as águas e falou: olha, agora eu não duvido de nada. Ele não quer falar porque ele é humildão, mas eu vou dar uma força. Ele falou: opa, na hora que o bicho for pegar mesmo, eu tenho certeza que o mestre. Na hora que o bicho for pegar mesmo, eu tenho certeza que o mestre vai se mostrar com toda a força dele e não vai deixar né? Como um homem desse, um homem Deus, né? O Deus encarnado na visão deles na época, né? Como que ele pode se deixar prender e flagelar? Jamais. Então eu vou apressar as coisas aqui, né? Porque ele vê Jesus como um Superman. Porque também ainda não havia compreendido a mensagem de maneira profunda. Quando ele vê que Cristo foi preso e se deixou, né? Porque eis a questão, Cristo não foi preso. Ele se deixou prender, ele se deu e ele viu que Cristo não iria revidar. Aí, como diz o jovem, a ficha caiu, e caiu grandão. Aí ele falou assim: agora a casa, o que eu fiz? O que eu fiz, né? E aí veio o arrependimento e, infelizmente, o suicídio, né? Então, mas aí depois ele teve algumas encarnações em que ele morreu na arena como cristão. E a última encarnação que se tem notícia dele, ele veio como Joana Dark, né? Joana Dark. E teve uma existência curta, foi traída de maneira pelos seus, de maneira horrorosa, né? Porque foram os próprios franceses, a própria igreja francesa que entregou para os ingleses, que a entregou para os ingleses. Então, quer dizer, ele não só arrependeu-se, como sofreu e como reparou. Ou seja, hoje ele deve ser luminoso. Lógico, lógico, misericórdia. Pode fazer orações para ele, para como é que chama quando
vários espíritos juntos? Da Pleiade? Não. Da Pleiade, Região. Égora, né? Você pode fazer preces direcionadas para Judas, que essas preces serão sim atendidas, porque trata-se de um espírito de altíssima hierarquia. Por isso que não foi à toa que Jesus o escolheu como um dos 12. Né? É difícil ter essa compreensão sem a reencarnação. Sem a reencarnação não dá para entender nada disso. Aí a gente vai bater nele como um boneco até hoje. Exatamente. Verdade. Bem, então o nosso querido Santo Agostinho diz assim: por bem largo tempo os homens se têm estraçalhado e anatematizado mutuamente em nome de um Deus de paz e misericórdia, ofendendo-o com semelhante sacrilégio. O Espiritismo é o laço que um dia os unirá, porque lhes mostrará onde está a verdade, onde está o erro. Durante muito tempo, porém, ainda haverá escribas e fariseus que o negarão como negaram o Cristo. Quereis saber sob a influência de que espíritos estão as diversas seitas que entre si fizeram partilha do mundo? Julgai-as pelas suas obras e pelos seus princípios. Jamais os espíritos bons foram os instigadores do mal. Jamais aconselharam ou legitimaram o assassínio e a violência. Jamais estimularam os ódios dos partidos, nem a sede das riquezas e das honras, nem a avidez dos bens da terra. Os que são bons, humanitários e benevolentes para com todos, esses os seus prediletos e os prediletos de Jesus, porque seguem a estrada que lhes indicou para chegarem até Ele. Meus queridos, aí não tem muito o que falar, né? Porque, vamos dizer assim, é chover no molhado dizer que os bons espíritos jamais instigaram o mal, jamais aconselharam assassinatos, jamais aconselharam violência, jamais estimularam ódios de partidos, nem avidez pelas riquezas, nem avidez pelos bens da terra. E eu acho que é isso que fica bem claro para nós. Essa fala de Santo Agostinho, ela coaduna, né, com a fala de Jesus, que fala para a gente tomar cuidado com os falsos profetas. Né? Então, o profeta... Conhece-se a árvore pelo fruto. Você vai rápido, hein, Marcelo? Nem deixa... Nossa. Flash. Ele, o voz é bom, não foi? Mais completo. Não, porque enquanto eu estava lendo, Fábio, eu estava refletindo sobre isso. Então foi transmimento de pensação. Exatamente. Então, não é transmissão de pensamento, é transmimento de pensação. Então, onde que eu estava? As árvores. Aí as árvores somos nós. Então, o Jesus fala a mesma coisa, né? Ele fala que a gente vai conhecer o bom profeta, né? Nesse sentido, vamos colocar o Espiritismo como um profeta, que na verdade a gente sabe que não é um profeta, né? É a voz dos Espíritos, né? São os profetas. Então, pelos seus frutos, né? Então, olha para ver o que o Espiritismo faz, né? Na sociedade. Visita uma casa espírita, vai ver a assistência social, como funciona, vão ver o que é pregado lá na casa, né? Os frutos que isso tem para a sociedade, para o país, para as pessoas, dentro do seu mundo íntimo. Que muitas vezes, né, Marcos, tem uma pessoinha que está lá na rua tal, no número tal, com a casinha sem pintar, está lá na salinha dela e está se transformando intimamente, e o mundo não sabe disso. Né? Mas ela está lá bebendo da fonte, está lendo o livro, está refletindo, está pensando no que ela fez, como ela deveria ter feito, o que ela poderia fazer. Ela está se retratando com as pessoas que ela se relaciona.
ela está mudando de atitudes, está trabalhando honestamente, E está ela agindo com coragem diante das dificuldades. E ela não tem testemunha, ela não tem uma pessoa que está colocando isso no rádio, que está... Não tem nenhum drone acompanhando ela para colocar na Globo. Tem satélite. Tem satélite. Então é isso. Esse é um fruto, né, que a gente não enxerga e que não sai no jornal. Isso que é o mais triste, né? Não sai no jornal. Então, a colocação de Santo Agostinho é essa. São verdadeiros heróis improváveis, né? Não tem holofote. Né? Exatamente. Prova você e veja os frutos que isso vai criar em você. Né? Então, acho que é um convite para a gente, né? Para a gente provar. Sem dúvida. E tem uma história que é interessante, né? Um detalhe interessante, melhor dizendo, que quando começarem a atirar pedras em nós, significa que nós estamos dando bons frutos. Né? Então, se nós estamos aí naquela vidinha, naquela zona de conforto, ninguém atira pedra em nós, né? Tá tudo tranquilo, levando aquela vidinha, será que nós estamos dando bons frutos? Entendeu? Agora, quando começam a jogar pedras em nós estamos incomodando. Então, quer dizer, estamos quebrando o paradigma. Porque só se atiram pedras, né, em árvores que dão frutos. Né? Nós estamos começando a... Você lembra lá em Minas, como é que era? Não era assim que a gente fazia? Quando a mangueira estava... aquelas mangas lá, né, bonitinhas e tal, né? A gente jogava, né? É verdade. Jogava pedra para acertar. Né? E o aluno da escola, ele vai importunar quem? O aluno, mau aluno, né? O bagunceiro. Ele não suporta ver o aluno que está prestando atenção na aula, então ele vai querer atrapalhar. Né? Então acho que é por aí mesmo. Muito bom. Bem, Guilherme, apesar do nosso esforço e orgulho, conseguimos terminar hoje as conclusões de O Livro dos Espíritos e gostaríamos de fazer as nossas despedidas, agradecendo o carinho dos amigos que nos acompanham e agradecendo a inspiração dos benfeitores espirituais e merecida de nossa parte, né? Porque muitas vezes nós nos sentimos envolvidos e inspirados de maneira inesperada, porque nós não imaginávamos que fôssemos desenvolver um tema tão árido, tão difícil muitas vezes de interpretar, expondo tantas reflexões, tantas colocações, e que nós desejamos do fundo dos nossos corações que essas reflexões possam ser úteis aos corações que nos ouvem. José Irmão, suas despedidas, boa noite, muito obrigado pelo carinho da sua presença e de compartilhar conosco as suas conquistas. Marcelo, eu que agradeço o convite, eu agradeço a Deus, a Jesus, pela oportunidade de estar juntos novamente aqui, estudando um pouquinho mais o Livro dos Espíritos. Agradeço ao amigo que está aí nos ouvindo, que acompanhou o programa, e peço ao Pai que nos abençoe a todos, para que semana que vem sejamos todos juntos novamente. Fabinho, suas despedidas, obrigado pela presença carinhosa e inspirada uma vez mais. Obrigado a você, Marcelo, pela oportunidade, né, de coordenar esse trabalho tão lindo aqui, que é da divulgação do Espiritismo, né, coordenação do Departamento, né, de Comunicação do Centro Espírita Paulo de Tarso, e promover, né, a divulgação para nós mesmos, né, dentro de nós e para os irmãos que estejam interessados. Eu, infelizmente, não comecei o estudo do Livro dos Espíritos com vocês, eu peguei no finalzinho somente. Peguei o bonde andando. Peguei o bonde andando e já chegando no ponto final, né? Mas, como o mundo dá voltas, né, como a gente vive numa espiral, tenho certeza que nós vamos ter oportunidade de estudá-la novamente juntos. Sem dúvida. Um futuro próximo. Sim, sem dúvida. Muito obrigado pela oportunidade e vamos para frente, porque atrás vem gente. Isso aí. Marcos, suas despedidas, muito obrigado pelo carinho da sua presença.
importância e da sua dedicação. Queridos, é uma honra muito grande. Eu acho que encerramos um ciclo importante hoje, que é esse ciclo do estudo do Livro dos Espíritos, que levou muitas e muitas semanas da nossa dedicação, do nosso carinho. A gente faz com muito carinho o estudo para vocês todos. E agora inicia-se uma nova etapa nesse nosso programa, porque nós teremos que pensar o que vamos fazer, vamos reformular, vamos avaliar para que a gente possa trazer para você, ouvinte, um conteúdo interessante, sempre um conteúdo que agregue, que cresça e que faça com que nós consigamos levar um pouquinho mais de informação para as pessoas e assim a cada pessoa conquistada, a cada pessoa que escuta a nossa voz e entende um pouco de uma questão espírita, de uma questão pessoal que está passando, que é ajudada por isso, um passinho a mais nós damos em direção à nossa missão, que é a de espalhar a doutrina, o espiritismo para o máximo de pessoas possível. Então, eu me sinto muito, muito honrado por ter recebido o convite do Marcelo, dos amigos, e do Guilherme, do Fábio e do José Irmão,